Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro. Você pode abrir em Mateus capítulo 13. Uma das coisas que nós vemos nas parábolas, que era uma forma de Jesus ensinar, e essa forma de ensinar cativava as pessoas. E nós vemos que ele fala várias parábolas, né? E normalmente ele tem dois grupos de pessoas que ele atinge com essas parábolas. Nós sabemos também que Jesus muitas vezes falava por parábolas, porque ele não queria que um grupo determinado não compreendesse, ou ele já conhecia, né, o coração daquelas pessoas e sabia que eles não estavam em busca da compreensão daquilo que ele ensinava. E em Mateus capítulo 13, nós vamos ver que Jesus vai contar no início, né, do capítulo 13, a gente vê ele ensinando a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, e ele também ensina falando sobre as sementes, né, de mostarda, o fermento, e tudo isso ele se refere ao reino. E o reino de Jesus é como se fosse, né? É como se essa parte aqui fosse o mundo. E no meio dessa parte nós tivéssemos um círculo com um grupo de pessoas. Então talvez a gente poderia definir de uma forma bem simples que o reino é aquele círculo ou aquelas pessoas que se submetem ao rei, que é Jesus, que veio reinar. E a outra parte, a gente tem pessoas que ainda, né, não tiveram a oportunidade ou talvez não tomaram a decisão de segui-lo. E esse grupo, né, se encaixa talvez a nós, como a sua igreja, né, somos submissos ao nosso líder, que é Jesus, o cabeça da igreja, aquele que deu a vida por nós. Agora, se você já percebeu, até nesse capítulo, a gente precisa entender que, às vezes, ele está falando e usando a palavra reino, mas ele está dando focos diferentes. Tá certo? Por exemplo, né? Ele fala que o reino é como um fermento. Então, a ênfase dele é que ela vai crescer. Ou é como uma semente de mostarda, né? Pequena. Mas assim que ela é plantada, né? Ela cresce, se torna um grande ramo. Então, a ênfase dele tem a ver com o crescimento do reino, né? Ele estava passando essa ideia. Tem parábolas que ele vai falar sobre o reino na terra, aqui no mundo. E o reino, não é? E eu já falei, aquelas pessoas que se submetem ao rei, que é Jesus, até no livro de Mateus, ele chega como esse rei, né, esperado por muitas pessoas, ou talvez não esperado daquela forma para alguns judeus, né? E as parábolas têm vários aspectos do reino, tá certo? E hoje a gente vai ver um aspecto. Ele vai falar sobre o tesouro. É outro aspecto do reino. Que o reino, fazer parte do reino, do corpo de Cristo, né, da família de Deus, sabe, é o maior tesouro do mundo que alguém pode encontrar nessa vida. E é interessante porque nas duas parábolas, um encontrou por acaso, mas o outro, ele investiu muito, ele buscou muito, ele pesquisou muito para encontrar esse reino.
E talvez eu e você, nós vamos nos identificar com um ou com o outro, né? Ou talvez o reino chegou por acaso a você, você conheceu Jesus, ou você é aquela pessoa que buscou muito, que pedia a Deus, Senhor, me mostra a verdade, eu quero seguir a verdade, né? Tem tantas religiões hoje, mas eu quero seguir aquilo que o Senhor realmente fala na sua palavra, né? Que agrada ao Senhor. Tá certo? No dia 8/6 de 2009, uma moça israelense, ela quis dar um presente para sua mãe. Ela queria fazer algo por sua mãe, queria deixar a sua mãe contente, talvez, porque ela começou a perceber que o colchão em que a sua mãe dormia era bem velhinho. E ela, né, já o seu colchão era um pouco melhor. Então, o que foi que ela fez? Ela foi numa loja, comprou um colchão e levou para casa. E aí, a mãe levou alguns dias para cair em si que aquele colchão não era o colchão que ela sempre dormia. E ela começou a ficar em pânico. Por quê? Porque naquele velho colchão, todas as economias da sua vida ela depositava naquele colchão. Ela guardava naquele colchão. E a soma, segundo o jornal, né, que comunicou isso, chegava a $1 milhão. Muito dinheiro. E o desespero foi grande, né? Ela e a filha foram nos lixões da cidade na tentativa de encontrar aquele colchão. Mas, infelizmente, eles não chegaram a encontrar o colchão. E aquela mulher perdeu todo aquele tesouro, né, que ela sempre guardou para si, lá dentro do seu colchão. E a gente pode tirar várias lições, né, dessa ilustração ou algo verídico, né, que aconteceu para a minha vida, para a sua vida. Mas é interessante porque também Jesus ele vai mostrar que o reino, ou fazer parte do seu reino, é alguém que realmente encontra um grande tesouro. Porque eu fico imaginando, imagina quem encontrou esse colchão, né? No lixão, provavelmente uma pessoa, né, que precisava bastante. A gente não tem notícia, pelo menos a reportagem não falava que alguém encontrou, mas provavelmente alguém encontrou e usufruiu desse dinheiro. Então, como eu falei, Jesus vai contar nesse texto várias parábolas. As primeiras parábolas que ele conta, o semeador, o joio, né, e a semente de mostarda e o fermento. São 4 parábolas. Ao todo, nesse capítulo, são 7 parábolas. As outras 3 parábolas são o tesouro escondido, a pérola de grande valor e a rede que é lançada no mar. E eu queria que você abrisse comigo em Mateus, no capítulo 13, e vamos ler os versos do nosso sermão hoje. Capítulo 13, versículo 44. Hoje eu acertei o versículo, né? Semana passada falaram, eu falei um versículo, outro, isso é comum. Diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. E, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Então ele começa a falar sobre o valor do reino. Eu não sei se você já pensou nisso, né? Eu sei que hoje nós somos atraídos muitas vezes por tantos valores.
São valores materiais, são valores físicos, são valores em coisas nessa vida. Nós somos atraídos muitas vezes por isso. Ou talvez as coisas mais importantes, às vezes, na nossa visão, são essas coisas aqui dessa vida. E nessas duas parábolas, né, a gente percebe o valor que o reino, que ser cristão, tem. Sabe? Você está aqui num domingo de manhã, um clima bom para você estar em casa, mas você está aqui. Talvez é porque você entendeu que a coisa mais valiosa no domingo de manhã é estarmos aqui para adorar a Deus juntos, né? Para louvarmos a Deus juntos. Mas assim, talvez outros não entenderam isso. Ou existe tantas pessoas que ainda não entenderam isso. Ou talvez tiveram a chance que nós temos, mas ainda não compreenderam esse valor. Ou não deram esse valor. E eu queria tirar desse texto algumas lições para a nossa vida. A primeira lição que nós podemos tirar é que o valor do reino ele é determinado pelo seu custo. E qual foi o custo para que nós pudéssemos ter esse valor, esse tesouro? O custo foi a própria vida de Jesus. O Filho de Deus que veio à terra e doou a vida dele por mim. E é interessante porque nós percebemos que nessa parábola um homem está trabalhando lá e de repente ele passa a sua ferramenta em algum lugar que talvez faz um barulho que chama a sua atenção e quando ele olha, ele encontra um tesouro. E o que é que ele faz? Ele enterra o tesouro e ele volta para casa, vende tudo que ele tem e ele volta e compra aquele campo. Porque tudo que ele tinha com relação aos valores daquele tesouro que ele encontrou, o tesouro era muito valioso, muito mais valioso do que tudo que ele tinha. Então ele abandona tudo que ele tinha por causa daquele tesouro. É isso que deve acontecer na nossa vida. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, cremos, nos arrependemos, somos batizados, nós precisamos entender isso. Que esse reino é tão valioso. E essa atitude minha me leva a abandonar toda a minha vida antes que eu tinha. Tudo que era importante para mim. Tudo que ficou para trás. Porque eu encontrei a coisa mais valiosa do mundo. Então eu preciso compreender. Houve um custo imenso. E requer de nós também que vivamos de uma forma digna desse custo, desse esforço que Jesus fez, que Deus fez enviando Jesus para nos salvar. Eu não estou falando assim que você, nós temos que fazer boas obras e tal na busca da salvação. Não estou dizendo isso. Mas uma vez que nós somos salvos em Cristo, nós precisamos, viver no padrão do custo desse tesouro. E esses dois homens fazem isso. O outro negociante, ele está lá em busca. Talvez ele viu várias pérolas, mas de repente ele encontra uma, sim, essa é a mais preciosa do que todas as coisas. Houve um custo, ele pagou caro para ter aquela pérola valiosa, né? Então a gente precisa entender que houve um custo, irmão. E foi um custo muito alto. Jesus deu a vida dele. Ele fala em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foram transmitidas por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo,
como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Foi um custo muito alto para que você e eu, nós nos tornássemos filhos de Deus, né, cristãos. Houve um sacrifício, né? Assim como esses dois homens se sacrificaram para isso, né? O Filho de Deus foi sacrificado. E nós precisamos fazer valer esse sacrifício que Jesus fez. Jesus disse certa vez: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz, que traz a ideia de morte, não é? Aquele que carregava a cruz, carregava para a sua morte. Então a ideia é que eu preciso morrer dia a dia, cada dia, né? Nós cantamos, me dá um coração, né? Coração regenerado, um coração diferente. Eu preciso cantar isso todo dia. Que Deus renove, sabe, dentro de mim, a vontade de ter um coração como o de Jesus, todos os dias. Eu preciso fazer isso, porque Ele pagou um alto preço por minha vida. Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E a vida velha? Ele diz que passou, porque o precioso tesouro do reino me faz ser uma pessoa nova. É interessante porque Paulo não diz assim, vocês vão ser, depois de 6 meses, depois de 1 ano. Não, ele diz que aquele que é cristão, filho de Deus, ele é uma nova criatura. E nós precisamos viver com essa mentalidade, como filhos de Deus, como pessoas novas, pessoas que são transformadas por Jesus. Porque foi um custo muito alto que Ele pagou por nós. O apóstolo Paulo, quando estava falando aos irmãos em Filipos, no livro de Filipenses, ele diz assim: mas o que para mim era lucro, considerei como perda por causa de Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas as coisas e as considero como um refúgio diante daquilo que Ele conquistou. É isso que acontece. O tesouro que nós conquistamos é tão valioso, tão precioso, que aquilo que era importante, valioso para a minha vida no passado, vai ficar para trás. Eu jogo tudo para trás para possuir esse tesouro. A segunda ideia que eu queria tirar desse texto é que o valor do reino é demonstrado pelos seus benefícios. Quando nós encontramos esse reino, ou esse rei, né, ou a palavra desse rei, vieram muitos benefícios para a minha vida. Mas eu queria que você pensasse, qual foi o benefício que o reino, a palavra de Deus, né, a família de Deus, trouxe para a sua vida? Quais foram os benefícios? Passe alguns segundos pensando sobre isso. Quais foram os benefícios que eu recebi quando eu encontrei esse verdadeiro tesouro na minha vida? Eu escrevi alguns para a gente lembrar. Nós nos tornamos filhos de Deus quando encontramos esse tesouro, quando encontramos Jesus, quando encontramos a sua palavra. Nós temos o perdão dos nossos pecados. Todos os pecados que nós cometemos na nossa vida foram perdoados. Nós temos a chance de começar de novo. E com uma experiência imensa dos erros do passado. Então nós temos muito, sabe, da parte de Deus para vivermos diferente, para não cometermos o mesmo erro. Porque nós, através desse rei, foi tirado de nós o peso que nós carregávamos antes do pecado. Isso é uma maravilha. Agora nós podemos caminhar nessa vida levemente.
porque Ele perdoou os nossos pecados. Passamos a conhecer a vontade de Deus, porque antes, lembra o que Pedro fala lá? Nós vivíamos uma vida vazia e sempre estávamos em busca de algo para nos preencher. Não era assim? Aí a gente ia lá, tentava preencher esse vazio com algo desse mundo e voltávamos para casa vazios de novo. Mas uma vez que nós encontramos Jesus, o nosso vazio foi preenchido. E hoje nós podemos viver de uma vida plena nele. Nós fomos selados com o seu Espírito Santo. E temos agora o penhor, a garantia de que nós somos de Deus e que vamos viver eternamente com eles. Olha quantos benefícios nós recebemos por causa desse reino. Recebemos uma nova vida em Cristo. Nós tínhamos uma vida, agora nós temos uma vida de qualidade, baseado naquilo que Ele nos ensina. Conhecemos e fazemos parte da família de Deus. Já imaginou? Eu não sei de que família você é. Se você é da família Rodrigues, não é? Jory, são tantos sobrenomes que a gente pode olhar nessa cidade de pessoas famosas, importantes, famílias maravilhosas, mas sabe, o nosso sobrenome é o nome da família mais importante, que é a família de Deus. E tudo isso por causa desse tesouro. Entende? Então assim, eu preciso viver e compreender o que eu tenho, os benefícios que vieram para a minha vida por causa desse reino. Sem contar a alegria, né? Imagine a alegria daquele primeiro homem que estava trabalhando e encontrou, né, na minha região, nós falamos uma botija, né, de dinheiro, não sei como é que se fala aqui. E você encontra isso, imagina. Ou senão aquele que encontrou a pérola, que talvez quem estava vendendo não entendia, nem sabia, né? Mas ele encontrou, pela experiência que ele tinha, era muito valor aquela pérola. Imagina a alegria em encontrar. Essa alegria também acontece no nosso coração, quando nós encontramos Jesus. A última lição é que o reino, ou o valor do reino, é julgado pelo seu futuro. Se nós formos fiéis a esse rei, a esse reino, a palavra de Deus, a Jesus, se nós formos fiéis a Ele, nós vamos reinar não só hoje, mas vamos reinar eternamente com Ele. Mas para isso nós precisamos ser fiel a Ele e pensar que o reino, ele começa aqui, mas realmente nós vamos vivê-lo na plenitude quando nós estivermos com nosso Pai. Quando Ele voltar, assim como nós falamos semana passada, precisamos estar preparados, porque a sua vinda vai ser como um ladrão de noite, vai ser como os dias de Noé, entende? Nós precisamos estar preparados para que quando Ele vier, Ele possa levar eu e você para a eternidade. Paulo disse: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começo primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Jesus? Eu não sei se você que está aqui conosco hoje, você ainda não obedece o Evangelho de Jesus. Não sei, não conheço seu coração, não sei. Mas eu queria que você refletisse sobre isso nessa manhã. Será que você tem realmente esse reino na sua vida? Será que você encontrou? Ou será que você está dando esse valor? Porque assim como aqueles que são fiéis a Ele, a esse rei, a esse reino, vão reinar eternamente,
aqueles que não são fiéis a Ele, como a gente viu também semana passada, vão receber a punição desse rei. E eu queria incentivar você nessa manhã a tomar essa decisão de ser fiel a esse rei, a esse reino. Porque eu quero, junto com você, viver eternamente na glória com o nosso Pai. Agora, só para a gente finalizar, veja algumas pessoas que tiveram a oportunidade e rejeitaram esse tesouro. Por exemplo, o jovem rico. Ele teve a oportunidade de encontrar esse tesouro. Ele não entendeu. Ele não compreendeu o valor que há. E aí, provavelmente, ele não teve acesso a esse tesouro. Eu lembro de Nicodemos, um oficial importante. Ele buscou, procurou até. Mas eu não sei, talvez ele não encontrou o reino. Talvez ele não encontrou. Eu lembro os religiosos da época, os fariseus, né? Os mestres da lei, homens, sabe, com muito conhecimento sobre a lei de Moisés, mas não conheceram e não compreenderam o reino de Deus. Eu penso naquele rapaz que Jesus falou, segue-me. E ele disse, não posso. Deixa eu enterrar primeiro o meu pai. Que era uma ideia de que uma pessoa que assumiu um compromisso com o pai, era uma boa ideia até, de cuidar do pai. Ele não queria assumir outro compromisso, né? E Jesus disse, olha, deixa que os mortos enterrem os mortos. Ele não entendeu o valor desse reino e por isso ele se perdeu. Então eu queria incentivar você e eu a sairmos e vivermos essa semana pensando nos benefícios que esse reino trouxe para mim e para a sua vida. E reconhecendo isso, que nós possamos glorificar a Deus com as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, irmãos. Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro.